Olá galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Leite e a gente vai hoje ter algumas pequenas explicações, algumas pequenas lições sobre como proceder na criação de arquivos no Adobe Illustrator CS6, no nosso programa de desenho e ilustração vetorial, ok? Vamos começar pelo princípio, partindo a partir aqui do menu File, New, cujo atalho é Command N ou Ctrl N, e teremos uma tela que nós devemos perder alguns minutinhos nela, tendo algumas explicações básicas a respeito, ok? Vamos lá. Alguns campos são autoexplicativos. Name, por exemplo, é evidente o nome que você dará ao arquivo. Você pode dar o nome que você bem entender. Eu recomendo vocês utilizarem um nome bastante específico para facilitar a organização de arquivos de vocês. Neste caso, eu vou colocar aqui arquivo de teste e será o bastante. Eu comumente coloco mais informações do nome do arquivo, às vezes o tamanho do artboard, alguma informação que seja relevante para, na hora que eu for catalogar esse arquivo, que eu for procurar esse arquivo, eu pensar ele o mais rápido e de forma mais prática possível. Aqui em Profile, a gente vai ter um elenco de possibilidades que o software nos apresenta, que são praticamente divididas em duas categorias, vamos por assim dizer. A print, que se refere evidentemente a arquivos cuja saída será impressa, mídia impressa, e cuja o modo de cor será em CMYK, e os restantes demais, que são arquivos cujo modo de cor será em RGB e a saída possivelmente será um dispositivo de tela, um dispositivo que apresenta esse material em uma tela. Aqui web, evidente, internet, devices, dispositivos móveis, tablets, telefones celulares e etc. Video em film, o próprio título já se auto-explica. Basic RGB, que ele vai manter simplesmente o padrão de cor RGB e você vai dar as outras diretrizes relativas a tamanho e saídas. E Flash Builder, que é um modo que facilitará a integração da sua ilustração com Flash na hora de criar animações e etc. Por hora, nós vamos utilizar o Basic RGB, que já vai nos dar algumas possibilidades interessantes. Números de artboards. No momento vamos trabalhar com um, mas a posteriori eu vou ensinar como vocês editarem isso de uma forma mais prática, de uma forma bem simples. Em size, é importante a gente pontuar que size será um campo que a gente vai ter que estar sempre de olho nele, tanto em size como no campo unit. Unit se refere à unidade de medida que será utilizada no nosso arquivo. Evidentemente, como iremos trabalhar 90% dos nossos arquivos de desenvolvimento para telas, para computadores, videogames, smartphones, tablets e etc., a unidade de medida dessas telas é o nosso amado querido amigo pixel. É evidente que se fôssemos trabalhar com arquivos impressos, seria mais interessante utilizar a medida centímetro, milímetro ou metro. No entanto, como vamos trabalhar mais com telas, é importante trabalhar diretamente no pixel. Isso vai nos colaborar, vai nos ajudar e no que tange de ficar impedindo de executarmos conversões de unidades sem necessidade. Vamos trabalhar direto na tela, vamos trabalhar direto no pixel, que a nossa unidade de medida já vai estar de acordo com a nossa necessidade. Se nossa tela vai ter 400 por 600 pixels, a gente já vai desenhar em cima dessa tela, a gente já vai criar em cima dessa tela. Isso vai dar uma facilidade, uma praticidade, uma agilidade no seu trabalho imensa. Você não vai estar precisando estar calculando quantos centímetros tem o pixel, quantos
em pixels eu vou precisar para converter 10 em 10 centímetros e etc. Esse tipo de conversão praticamente vai ser abolida a partir do momento que a gente utiliza a unidade de medida certa para o arquivo certo. É bom sempre a gente estar ligado nisso, ok? Aqui nós vamos ter em size, o Illustrator vai nos elencar novamente alguns tamanhos padrões. No caso, ele, como utilizamos o Basic RGB, ele acabou nos dando tanto tamanhos de papel, ou seja, uma mídia impressa, como alguns tamanhos em pixel para telas. No entanto, eu quero utilizar um tamanho cujo qual é uma necessidade minha. Vamos supor aqui 1000 por 500 pixels, ok? A gente já observa que o próprio Illustrator entende que esse nosso padrão é um padrão horizontal. No entanto, vamos supor que a gente queira inverter ele rapidamente. Basta clicarmos aqui e o próprio software já inverte os valores. Ó. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Chegamos no campo de sangria, bleed. Esse campo é importante no que tange as sangrias, a depender do processo, como você trabalha na elaboração dos seus desenhos, das suas interfaces, das suas ilustrações. Eu, pessoalmente, uso isso muito pouco. Eu costumo já, dentro do próprio arquivo, delimitar as minhas próprias sangrias. No entanto, alguns profissionais são realmente muito críticos em relação à importância disso e julgam um aspecto primordial no seu trabalho. Se você é um deles, se você acha que a sangria será um fator importante no seu trabalho, você delimita aqui suas sangrias e acabou. Você pode travar elas com o mesmo tamanho ou estabelecer sangrias diferentes para cada lado. Mas isso vai muito do seu aspecto pessoal de utilizar ou não sangrias. Eu normalmente não utilizo. Aqui em Advanced, nós vamos ter mais algumas pequenas opções que são importantes entendermos o que elas fazem. Color Mode, como a gente já definiu lá em cima, é o modo de cor que o arquivo vai utilizar. Nós temos o CMYK para arquivos que serão impressos e o RGB para telas e dispositivos que emitem luz, de um modo geral. Raster Effects será a forma com que o Illustrator lidará com alguns efeitos que requerem bitmap, efeitos bitmap. No caso, ele aqui vai trabalhar com 72 dpi. Eu recomendo vocês começarem a trabalhar em 72 dpi, porque a depender de como você desenvolva a sua ilustração, ela pode se tornar muito pesada, muito carregada. E isso aqui, se você colocar em 300 dpi, que seria para um arquivo, uma saída de impressão, que seria, na verdade, na teoria, o ideal, valeria a pena. Mas, como aqui nós iremos trabalhar com telas, vale a pena a gente manter, em detrimento da leveza do arquivo, esse 72 dpi. Porque a depender de como você desenvolve esse arquivo pode se tornar muito pesado e tornar o trabalho praticamente impraticável, tornar o seu ritmo de trabalho muito lento. Aqui em Preview Mode, você pode deixar Default, que é o que você vai estar enxergando na tela. Feito isso, a gente já entendendo todos os parâmetros iniciais do arquivo, a gente vai clicar em OK e o Illustrator já vai nos dar essa tela inicial do nosso arquivo. Eu vou dar um zoom aqui. Um zoom aqui para vermos o nosso arquivo. Ok. Temos nossa tela de trabalho e em cima dessa área branca que pressupõe que você vai desenvolver sua arte. No entanto, nada impede de você criar elementos fora dela. Os elementos podem, é evidente, ser criados fora dela. Eu estou criando alguns retângulos aqui só para vocês visualizarem. No entanto, é importante nós entendermos o artboard como uma folha de papel que vai nos ajudar a ter parâmetros para a criação do nosso arquivo e também como, às vezes, até uma limitação da mídia onde a gente vai trabalhar.
Você pode me questionar, ok, Daniel, vamos supor que eu queira mudar o tamanho do meu artboard. Você vai ter, isso é plenamente possível e de uma forma prática e rápida. Você vai ter duas possibilidades. A primeira, a Artboard Tool, aqui ó, Shift, cujo atalho é Shift O, aqui, ou através do Document Setup Edit Artboard. Na verdade, isso aqui é um atalho para a gente chegar nesse resultado aqui. Aqui a gente entrou na linha de edição de artboard. Você pode editá-lo manualmente, como eu estou fazendo aqui, ou pode estabelecer valores aqui do lado. Aqui, ó. Estava 1000 por 500, eu vou colocar 1000 por 350, apertar Enter, ele já modificou o nosso artboard. Eu clico na seta preta e OK. Nós podemos novamente editar, trabalhar em cima do nosso artboard. Ah, ok, Daniel, eu gostei, bacana, mas e se meu arquivo eu necessitar de dois artboards no mesmo arquivo? Também, completamente possível. Mesma coisa, ou Document Setup Edit Artboard, ou aqui na Artboard Tool. Você reparar aqui, ó, vai ter um botãozinho com uma folha, como se fosse uma folhazinha dobrada, cujo o título dele será New Artboard. Você vai clicar nele e o Illustrator já vai lhe mostrar um novo artboard para você clicar onde você posicioná-lo onde você bem entender. Posicionei aqui, seta preta, e temos dois artboards para, por exemplo, mostrarmos variações de cor de uma mesma ilustração, variações de fonte de uma mesma marca, variações de layout, de posicionamento de elementos na mesma tela. As possibilidades desse uso são infinitas e vai do próprio designer, né? do próprio criador da ilustração, da marca ou da interface a ser desenvolvida. Você pode me questionar também se esses artboards podem ter tamanhos diferentes. Repetindo e afirmando, na verdade, respondendo, sim, podem. Você, mesmo processo, Document, Setup, Edit Artboard ou Shift O. Você vai clicar no artboard que você deseja mudar de tamanho, vamos supor esse segundo, e vai editá-lo novamente da forma como você entender, ou manualmente ou através de valores. Eu vou supor que em vez de 500, de 1000 por 350, eu quero um com 500 por 350. E aqui a gente vai ter nossos dois artboards com tamanhos variados. E assim você pode desenvolver a quantidade de artboards que você achar necessário. Eu não recomendo vocês estarem trabalhando com muitos artboards no mesmo arquivo, a depender evidentemente do arquivo, que a gente entra na mesma questão do arquivo se tornar pesado. Vale pontuar se não vai valer a pena segmentar em arquivos diferentes os elementos, ou se você for realmente fazer um trabalho muito longo, como por exemplo uma revista, um livro, um livreto, não recomendaria fazer no Illustrator. Parta para um programa de editoração correto, como o InDesign, que é mais prático para esse tipo de tarefa. Apesar de que é plenamente possível se fazer. Não seria a forma mais correta, mas é plenamente possível de se fazer. Ainda aqui sobre o manuseio do arquivo, desses arquivos iniciais, a gente vai entender como salvá-los devidamente. Eu, pessoalmente, eu tenho uma pequena paranoia com perca de arquivo que corrompe, de arquivo que deleta sozinho, de arquivo que desaparece, de pasta que some, tal. O que eu recomendo? Você salva ele na sua
onde você quiser. Por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta teste. Vou salvar Adobe Illustrator. Evidentemente, se você necessitar em alguns outros formatos, o próprio Illustrator já desenvolve aqui. Por exemplo, PDF, EPS, para comutação entre outros softwares. Aqui salvei. Ele permite também você salvar em versões anteriores. Não recomendo vocês utilizarem tanto isso. Vai ser útil, porque como a versão CS6 é a mais recente, ainda não é tão popularizada. No entanto, quando passar para CS5 ou CS7 posteriori, vai ser importante para a gente poder estar fazendo essa migração. Às vezes tem um colega seu que precisa desse arquivo, mas não tem o CS6, você passa para o CS5 e etc. Aqui são algumas possibilidades de edições que eu recomendo vocês não editarem. A gente dá OK e o nosso arquivo já está salvo. No entanto, recomendo vocês sempre criarem uma cópia numa pasta backup, apenas como medida de precaução. Não vai custar nada, se seu arquivo não for tão pesado, também não vai lhe custar tanto espaço, e você vai ter uma cópia fidedigna desse arquivo. É evidente que para um acontecimento drástico, como o seu HD queimar, etc., não vai funcionar nada, você vai ter perdido. Mas, no caso, às vezes você ter versões dos seus trabalhos anteriores salvas em uma pasta, pode lhe tirar do prego de algumas enrascadas grandes. Às vezes você tem um trabalho muito desenvolvido, muito demorado, e do nada esse arquivo corrompe, alguém apaga, seu primo vem e foi jogar alguma coisa no seu computador, apagou sem querer, e tá lá seu arquivo salvo em algumas etapas anteriores. É melhor do que fazer do nada. Ainda sobre o manuseio do arquivo como arquivo em si, a gente vai ter aqui algumas dicas para como exportar esse arquivo para ser visualizado em diversas possibilidades. Aqui na guia Export, cujo não tem atalho, perdoe. Você pode estabelecer um atalho, é evidente. Na guia de exportação você vai ter várias opções de arquivos. As mais comuns que você vai usar é o PNG, por permitir exportar em fundos transparentes e arquivos bastante compactos, e o nosso amigo JPEG. Eu vou usar aqui o JPEG e vou marcar uma opção aqui que vai ser bastante útil para vocês. Essa aqui, ó, Use Artboard. O que é que isso aqui vai fazer? Isso aqui fará com que, quando eu for exportar, o Illustrator exporte apenas os conteúdos, o que tiver dentro do artboard. Ou seja, se por um acaso sangrar uma imagem para fora do artboard, ou tiver coisas fora do artboard que você não... elementos que você criou, mas não acha que não vai ser inútil a arte, e exportar, não precisa se preocupar. Vai apenas o conteúdo do artboard. Isso facilita bastante, porque às vezes você quer manter alguns elementos por desencargo de consciência no processo criativo e não quer perder eles, mas também não quer deixar ele no artboard para fazer um teste, para ver realmente, para mostrar ao seu cliente, para mostrar ao seu diretor, ao seu chefe, de como está o desenvolvimento do seu trabalho. Você utiliza isso aqui e estamos negociados. Você pode marcar All, onde ele vai exportar todos os artboards, ou um artboard específico, se você clicar em Range e delimitar qual artboard você quer exportar. Você clica em Export, vai aparecer outra guiazinha. Color Mode RGB, Semi-Micro Grayscale. É evidente, como você já está trabalhando em RGB, exporte em RGB. Se você quer fazer um teste de como aquele material ficaria impresso, coloque em Semic. Você vai ter uma exportação já direta. Apesar de que o próprio Illustrator tem um modo de visualização que permite que você enxergue arquivos RGB em modo CMYK.
Isso eu explico numa outra aula, quando a gente dialogar um pouco mais forte, um pouco mais profundamente sobre os fatores RGB, o modo de cor RGB contra o modo de cor CMYK. A gente vai ter uma aulinha mais sobre isso depois. Voltando aqui, a gente vai usar o Color Mode RGB. A qualidade do arquivo vai depender muito de qualidade versus tamanho de arquivo. Quanto melhor a qualidade, maior o tamanho do arquivo. É evidente que isso você vai depender muito do desenho em si, da arte em si. Se ela tiver uma área muito chapada, talvez nem consuma tanto espaço assim. Mas se ela for muito detalhada, possivelmente vai ter um consumo um pouco maior. Aqui vale uma dica de você exportar aqui no máximo e reduzir esse tamanho do arquivo no Adobe Photoshop, que ele tem um tratamento, um refinamento melhor para redução de arquivos, ok? Modo de compressão, você pode colocar o baseline, tranquilo. E resolução, aqui vai depender do uso que você vai dar para essa imagem. Se for já direto para mandar para a tela, coloca 72 dpi. Mas entra na mesma história que eu disse de você reduzir o arquivo no Photoshop. Pode ser que em 72 o arquivo serrilhe um pouco, porque o tratamento que o Illustrator dá à exportação JPEG acaba sendo um pouquinho mais serrilhado do que o tratamento que o Photoshop dá. O que é que eu recomendo? Coloque em Medium, que vai ser um arquivo maior, exporta, e no Photoshop você reduz o arquivo para o 72 dpi. É evidente que isso é um pormenor profissional meu, que em cima de tentativa e erro eu acabei visualizando que realmente os arquivos, se você der a saída direto no Illustrator, fica com um acabamento um pouco mais serrilhado. No entanto, se você tiver com muita pressa, muita agonia, eu tenho 30 segundos para mandar isso aqui, tenho que mandar agora, o prazo está acabando, manda por aí e foi. No entanto, se você quer realmente uma coisa um pouquinho mais refinada, um pouquinho mais detalhada, preste atenção nessa dica que eu dei, ok? Bem, eu acho que o processo básico de criação, salvamento e exportação de arquivos, o básico do básico, tá aí. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.